de número 12, Lucas capítulo de número 12. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Lucas 12. Estamos no denominado culto da família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 12 e versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra e o próprio Jesus aqui está dizendo que nós não devemos temer aquele que mata um corpo e depois não tem mais como fazer mais nada, mas antes temer aquele que, além de matar o corpo, ele tem o poder de lançar a alma no inferno. Esse é o nosso Deus que nós devemos temer. E nós estamos aqui nesta noite porque nós ouvimos o Evangelho de Jesus e aceitamos o Senhor na nossa vida como nosso Salvador e Senhor, e aqui estamos para glorificar e exaltar o seu excelso e poderoso nome. A família de Deus aqui está para ouvir sua palavra. Jesus estava em determinado local e diz a Bíblia que estava uma grande multidão, estava com ele. Mas alguém disseram a Jesus e disse: mestre, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem ver-te. E Jesus disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E ele se virando para o povo disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam a minha palavra. Então esses são as famílias do Senhor, aqueles que se prontificam a ouvir a palavra do nosso Deus, porque a palavra de Deus ela traz conforto à nossa alma. A palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos dá sustento. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus ela é muito mais importante do que o alimento cotidiano, como o próprio Jesus falou em Mateus 4,4: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós devemos temer ao Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder nos céus e na terra. Esse é que nós devemos temer. E como eu vou temer a esse Deus? Correndo aos seus pés e lhe adorando e lhe servindo, porque foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor constituiu a família, a primeira família lá no Jardim do Éden. Foi Deus que instituiu a família, e a família é um projeto de Deus. Queria que você entendesse nesta noite que a tua família é um projeto de Deus. E você tem a responsabilidade, você pai, você mãe, vocês têm a responsabilidade de criar seus filhos no temor da palavra de Deus. Como diz lá Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque mesmo ela chegando a envelhecer, ela não vai se esquecer e não vai se desviar. Porque, irmãos, porque os pais se preocupam com os filhos. Às vezes nós nos preocupamos tanto com os nossos filhos para dar uma roupa nova, dar alimento, mas nós devemos nos preocupar também com eles, mostrando o caminho certo, instruindo, ensinando a palavra de Deus a eles.
Louvado seja o Senhor. No decorrer do culto aqui nesta noite, quando estiver faltando aqui alguns minutos, nós vamos dar a oportunidade para o irmão Dácio e o irmão Diego, eles vão também dar aqui também uma rápida palavra concernente à escola bíblica. Nós temos a escola bíblica ao domingo, tanto para os adultos, como também nós temos para as crianças com a irmã Regina. Então, nós devemos nos preocupar nos nossos dias, nos únicos dias que estamos atravessando, irmãos, é colocar a nossa família na posição, na direção de Deus. Fazer como Noé, né? Noé, ele recebeu uma orientação de Deus. Deus ia mandar um dilúvio, né? Como forma de juízo à geração de Noé. Mas Deus teve uma conversa com Noé lá em Gênesis capítulo 6. Ele disse: olha, o fim dessa geração é chegado. Meu espírito já não vai mais estar com o homem, porque no coração é só maldade. E disse para Noé: mas eu tenho te visto justo no meio desta geração. Faz para ti uma arca. E Noé recebeu todas as instruções de Deus e construiu a arca. No capítulo 7 de Gênesis, no versículo 1, Deus dá uma ordem a Noé. Diz: Noé, agora entra tu e a tua família na arca. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então a vontade de Deus, irmãos, é que a nossa família se salve, que as nossas famílias entrem na arca. E a arca se chama Jesus de Nazaré, a arca da salvação. Então eu falo para as famílias neste momento: olha, famílias, aproveite quando tem oportunidade. Coloca a família na arca, que é o Senhor Jesus Cristo, para se livrar do juízo vindouro que vai acontecer. Porque assim como o juízo de Deus veio como forma de um dilúvio para a geração de Noé, o juízo de Deus também virá e está prestes a acontecer. Por isso que aqueles que correm para a arca da salvação, que é Jesus, eles se livram do juízo vindouro que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, famílias, entendam nesta noite: vocês são uma bênção. Famílias, vocês são um projeto de Deus. Deus criou vocês, trouxe vocês ao mundo para um propósito: para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Quero contar nesta noite o irmão Cleo. O irmão Cleo já está com a oportunidade de ministrar um louvor nesta noite. Medite na letra do hino, viu? E que a palavra foi falada nesta noite, nas saudações, que vocês possam meditar e vocês possam se alimentar para a honra e a glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de iniciar o louvor, eu queria pedir para que você tentasse nesse momento de louvor esquecer todas as suas dificuldades, todas as suas dúvidas, tudo aquilo que está lá fora, tudo aquilo que está no nosso cotidiano. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, mas vem com tanto problema de casa, a gente tem tanta luta em casa, tem tanta dificuldade, tem algumas coisas para resolver, e aí a gente nem consegue se concentrar muito no culto, porque a gente fica o tempo todo pensando no problema. E nesse momento eu queria pedir a você: tenta esquecer um pouco os problemas e foca no Senhor nessa noite. Tenta se concentrar nesse louvor, tenta ouvir o que Deus tem para falar com você nessa noite, através da palavra que será pregada aqui, através do louvor nessa noite. Eu queria, antes de iniciar o louvor também, quem quiser ficar à vontade, se quiser ficar de pé, pode ficar de pé; se quiser ficar sentado, continua sentado. E o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar. Eu queria ler Isaías 43, 25. Vai dizer: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Eu queria convidar você a entrar em juízo com o Senhor nessa noite, colocar para Ele todos os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias. Aleluia! Aleluia, Deus!
meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantas em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, que nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Glória a Deus. Mesmo Deus, cante ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Glória a Deus. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Esse te tenho gravado em minhas mãos, esse te tenho gravado em minhas mãos. O Senhor te tem gravado nas mãos dele. Ele não se esqueceu de você. O teu Deus, Ele não é Deus que te abandona no meio da luta. Ele não é Deus que te deixa no meio da prova. Ele é Senhor, Ele é o teu socorro, Ele é o teu libertador, Ele é aquele que te ajuda no momento da angústia. Certa vez Ele fez a sombra do sol retroceder no relógio de Acais, para provar para um homem que era Ele quem falou. O sol e a lua foi parado por causa de um homem.
Ele fez o mar se abrir para que o seu povo passasse. Ele é capaz de parar a terra por sua causa. Ele é capaz de fazer o impossível por você. Apenas que você precisa crer. Você precisa continuar crendo. Levanta a tua mão e glorifica Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Entra em juízo com Ele nessa noite. Fala para Ele, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, clama para Ele, porque somente Ele pode mudar a tua vida. Somente Ele pode transformar a tua vida. O impossível que você precisa só pode vir dEle. É Ele quem pode fazer. Então entre em juízo com Ele nessa noite. Clama o nome dEle e fala com Ele. Coloca para Ele as tuas angústias. Coloca lá. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, oh. Lembra, Senhor. Juraste o teu amor. E nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo Deus, o Deus que operou os milagres no passado, é o mesmo Deus de hoje, e Ele vive eternamente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.